capítulo 11 deste módulo da comunicação e da escuta que enriquecem a vida. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o uso da força para proteger. Então, tem alguns momentos que a oportunidade de um diálogo pode não existir, né? E o uso da força pode ser necessária para a gente proteger a vida ou para a gente proteger os direitos individuais. Por exemplo, a outra pessoa pode não estar disposta a se comunicar ou tem algum perigo iminente que não dá tempo de uma comunicação. Nessas situações, pode ser que a gente precise recorrer à força. E se a gente fizer isso, a CNV ela requer que a gente diferencie o uso protetor e o uso punitivo da força, porque a intenção por trás do uso protetor da força é evitar os danos ou injustiças. A intenção por trás da força punitiva é para fazer com que as pessoas sofram pelos atos que a gente percebe como inadequados. Então, olha só, quando a gente, no uso protetor da força, nós estamos nos concentrando na vida ou nos direitos sem julgar nem a pessoa, nem o comportamento. Então, por exemplo, quando a gente agarra uma criança indo para a rua, né, correndo para a rua, a gente agarra ela para impedir que ela se machuque. A gente está usando a força protetora. A força punitiva, por outro lado, poderia muito bem envolver um ataque físico ou um ataque psicológico, como bater na criança ou dar uma reprimenda nela, falando assim: como que você pode ser tão estúpida? Quantas vezes já te falei para olhar para os dois lados antes de sair correndo na rua? Né? Você tinha que ter vergonha de si mesma. Algo nesse sentido, né? Então, quando a gente pratica o uso protetor da força, nós estamos nos concentrando na vida e nos direitos que a gente deseja proteger sem julgar nem a pessoa, nem o comportamento. A gente não culpa nem condena a criança porque ela correu para a rua. O nosso pensamento está dirigido para protegê-lo do perigo. Então, a premissa por trás do uso da força supõe algum tipo de ignorância por parte da outra pessoa, que pode incluir talvez uma falta de consciência das consequências das ações, uma incapacidade de perceber como as nossas necessidades podem ser atendidas sem prejudicar os outros. Pode ser também que a crença de que a gente tem o direito de punir ou ferir os outros porque eles merecem, né? Ou então a gente pode usar o uso protetor, né, da força em momentos como, por exemplo, tem pensamentos delirantes que envolve ouvir uma voz que instrui você para matar alguém. Parece um exemplo extremo, mas é que a CNV ela é usada em muitos contextos, desde de contextos de guerra, de briga entre clãs, entre tribos, dentro das corporações, nas escolas, na educação. Então, dentro da área da saúde mental. Então, tanto que um dos casos mais que o Marshall foi bastante prominente foi o uso da comunicação não violenta com esquizofrênicos. Foi fantástico o resultado, fantástico. Então, não é tão exagerado. Ações punitivas, por outro lado, elas se baseiam na premissa de que as pessoas fazem coisas ruins, porque as pessoas são más. E aí essas pessoas precisam se arrepender. E aí a correção é idealizada para fazer o quê? Para fazer a pessoa sofrer o bastante para ela perceber como que as ações dela, né, o quanto as ações dela são erradas, para se arrepender, para as pessoas mudarem. Na prática é mais provável que ao invés da gente gerar arrependimento e aprendizado, né, as ações punitivas produzam ressentimento e hostilidade, alimentando a resistência ao próprio comportamento que a gente está buscando alterar, né? Que a gente está buscando mudar. Quais são os tipos de força punitiva? Castigo físico. O medo que as crianças têm do castigo físico pode obscurecer a sua consciência de compaixão que existe por trás das exigências dos pais. Quando a gente escolhe usar a força, a gente pode ganhar a batalha. Né? A gente pode obrigar a criança a fazer o que a gente está querendo. Só que nesse processo também, nós vamos perpetuar uma norma social que justifica a violência como um meio de resolver as diferenças.
De que outra forma a gente usa a força punitiva? Com o uso da culpa. Uma das maneiras de sermos punitivos é usar a culpa para desacreditar a outra pessoa. Por exemplo, um pai pode rotular o filho como errado, como egoísta, como imaturo, quando ele não se comporta da maneira que esse pai gostaria que ele se comportasse. E aí a gente usa de culpa, né? Que mais? Retirada da gratificação. Essa é uma outra maneira de a gente usar a punição, né? É a retirada da gratificação. Porque, por exemplo, quando a gente corta a mesada, quando a gente proíbe de sair, enfim, né? Essa retirada da afeição ou do respeito, ela é uma das ameaças mais poderosas que existem, né? Quem é que vai querer passar por isso? E o custo? Quais são os custos da punição? Quando a gente se submete para fazer alguma coisa apenas com o propósito da gente evitar, né, uma punição, a nossa atenção ela vai ser desviada do valor da própria ação. A gente se concentra nas consequências que podem acontecer se a gente deixar de agir daquela maneira. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço ele é feito, né? Mas a moral desse trabalhador ela é afetada. Cedo ou tarde, a produtividade desse trabalhador vai diminuir. A autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada, né? Além disso, as punições, elas custam muito em termos de boa vontade. Quem é que vai fazer alguma coisa de boa vontade quando corre esse risco de ser punido, né? Então, quanto mais a gente for visto como agentes de punição, mais difícil vai ser para os outros responderem compassivamente às nossas necessidades. Então, recomenda-se que primeiro a gente entre em empatia com quem está se comportando de uma maneira violenta. Por exemplo, se uma criança bate em outra depois de ser xingada por essa, né? Verbalize a empatia. Você tá com raiva porque você gostaria de ser tratado com mais respeito? Se a gente deduziu corretamente, né, e a criança confirmar isso, então a gente continua expressando o nosso ponto de vista. Olha, eu tô triste porque eu gostaria muito que a gente encontrasse uma maneira de obter respeito que não tornasse as pessoas as nossas inimigas, né? Eu gostaria que você me dissesse se você está disposto a explorar isso comigo, né? E algumas outras maneiras da gente obter esse respeito que você está precisando. Tá disposto? Como descobrir as limitações das punições? Olha só, tem duas perguntas que vão clarear muito esse processo. Quando você se pergunta o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora. Essa pergunta, o que eu quero que a pessoa faça, se a gente faz apenas essa pergunta, o que vai acontecer é que aqui cabe punição como resposta. A punição vai parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode muito bem influenciar o comportamento da pessoa e aí ela vai fazer aquilo que a gente quer. Agora, se a gente se pergunta quais quero que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que eu estou pedindo, a gente vai perceber que aqui punição, recompensa vão interferir na capacidade dessa pessoa de fazer as coisas pelos motivos que a gente gostaria que elas tivessem. Então é importante a gente ter consciência das razões das pessoas se comportarem como a gente está pedindo para elas se comportarem. Então, olha só na nossa charge, se perdoar com a comunicação não violenta. Então, primeiro a gente reconhece a necessidade da parte de mim que julga e se arrepende deste ato. E aí eu acolho os sentimentos que emergem, tomando consciência de que este ato não serviu às minhas necessidades. Reconheço a necessidade da parte de mim que concordou com esse ato, porque tem esses dois lados, né? E aí eu procuro soluções criativas para agir em harmonia com as duas necessidades no futuro. Muito bem, chegamos então na prática. Temos aqui essa prática e essa.